bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Rose. Eu sou a Azul. Nós somos do Viagens da Rose e do Azo. E hoje nós vamos falar uma questão que muitas pessoas vêm nos perguntando. Como levamos os remédios do seu Roseno? Para quem não sabe, o seu Roseno é o meu pai, ele está com 87 anos. Então, tem bastante remédios para levar. Ele toma 12 por dia, os normais, assim, quando não dá crise de labirinto, não dá outras coisas, mas os normais diários, contínuos, são 12. Eu sou filha única, então quer dizer que ele vai conosco para onde a gente vai, ele vai junto. E eu tenho que levar uma carga enorme de remédios só para ele. Fora a minha famosa bolsinha, essa daqui eu ando para tudo quanto é lugar, que tem uns remédios comuns, como para dor de cabeça, para gripe, garganta, diarreia, enfim, a gente tem que levar para tudo isso, né? Aí você pode pensar assim, remédio, é só arrumar uma necessaire, organizar, um organizador, mas não é bem assim. Existem remédios, quem toma aí sabe que são controlados, precisa da receita, você só compra o remédio na farmácia com a sua receita médica. Então, e se você está indo para outro país, fica a situação ainda mais difícil, né? Então, você tem que ter toda ali a documentação. E se você estiver precisando desse determinado remédio e for comprar, sem receita, ninguém vai vender. E aí, o que acontece? Em outros países, você já tem que ter, muitas vezes, você tem que passar pelo médico, né? Então, você vai ter que passar pelo médico, ele vai ter que dar uma receita. Em muitos lugares, até para dor de garganta, você precisa comprar remédio. E Inglaterra é bem rigoroso. Quando eu fui lá, eu tive uma alergia que eu não sabia, era dor de garganta. E a sorte que a minha comadre já ia no médico, ela estava grávida, e aí ela já pediu uma receita para dor de garganta e a gente já pegou ali no posto de saúde mesmo. Mas eu não me recordo se na hora ali de passar pela alfândega ali, alfândega não, imigração, se não tiver a receita, alguma coisa, não recolhem? Gente, até hoje nunca me pediram nada. Eu já fiz várias mochiladas e eu sempre levo minha bolsinha de remédios. E agora eu levo, porque assim, você não vai levar remédio só para, vamos dizer, os 10 dias de viagem. Acaba levando a mais, né? Você tem que levar pelo menos, eu levo pelo menos o dobro. Por quê? Nunca precisei, mas se dá algum problema você tem que ficar mais dias. Teve uma situação que a gente foi para a Argentina, que a Rose acabou de falar essa questão do remédio a mais. Na época, eu tive uma crise, deu pedras no rim, né? Então, fui no médico, receitou o remédio, fui tratando, né, para que a pedra fosse saindo conforme vai urinando. Enfim, saiu na época que a gente estava para viajar. Eu já estava no finalzinho do tratamento, então eu estava apenas com o resto da cartela. Então, como assim? Falta só alguns dias, tem os comprimidos ali contados. Eu já estou bem. Já não estou sentindo dor, tá tranquilo, vai acabar, né, os comprimidos ali e o tratamento finalizou. Quando chegou lá na Argentina, no nosso segundo dia... Logo no segundo dia já... Nossa, acordei com uma dor, né? Vocês sabem ali, na hora que foi urinar, eu acho que a pedrinha acabou arranhando, né? Acho não, foi. O canal da uretra ali. E nossa, era uma dor insuportável e tinha acabado o remédio bem nesse dia. Então eu tomei o remédio e beleza, era o último comprimido. Vamos fazer a nossa volta, o remédio vai fazer efeito e dali pra frente vai parar a dor. E a gente foi fazendo o nosso passeio. E era um passeio que a gente queria ir num brechó do... Caminhamos. Não, e era longe, era no último ponto do metrô e ainda tinha que caminhar um pouco. Então assim, o remédio fez efeito, parou a dor, a gente foi andando, Chegou um momento que a dor começou a vir, e não passava, chegou um momento que eu não conseguia andar, de tanta dor. Aí a gente foi na farmácia. A primeira coisa, uma farmácia bem antiga. De bairro mesmo, assim, aqueles bairros afastados. Que era os móveis bem tradicionais e o dono era um senhorzinho. Aí a gente relatou a situação e aí ele pediu a receita.
Aí a gente falou assim, olha, não temos receita, é o último remédio, acabou hoje. O tratamento, O tratamento eu tava bem até ontem. era só a cartela. E aí eu falei, olha, me dá pelo menos qualquer coisa para dor. Ele falou, não, mesmo assim, qualquer remédio desse tipo tem que ter receita. E aí ele viu a minha situação, eu tava ali quase chorando de dor. Ele tava branco, gente, branco. Eu falei pra ele, olha, então assim, ó, se eu sair daqui eu vou ter que ir para um hospital. Eu já vou direto pro hospital. Eu vou direto pro hospital. Não tem condições. Que lá no Brasil, quando deu a crise, eu tive que ir pro hospital, né? Pra quem já teve crise de pedra no rim aí sabe do que eu tô falando. E aí ele chamou outro, se eu não me engano era uma moça, né? Uma outra funcionária. Os dois conversaram um pouco, e agora o que a gente vai fazer? E aí ele deu uma caixinha com uma cartela e ele falou para tomar um a cada dia, que ia aliviar a dor. E foi o que a gente fez, né? Que eu fiz, eu tomei o comprimido já ali mesmo. E aí, conforme a gente foi andando devagarinho, o remédio foi fazendo efeito e foi passando a dor. Então, gente, isso foi um exemplo de um perrengue que pode acontecer com remédios. Então, o que nós fazemos? Nós fotografamos as receitas do Seu Roseno e outras que a gente precisar na época, né, quando a gente for viajar. Nós fotografamos, deixamos no celular, mas também tiramos xerox de todas. E tiramos não só uma, tiramos várias. A Rose é bem organizada, então assim, quem já acompanha aí alguns vídeos que a gente já fez de arrumar mala, organizações, a gente leva uma pastinha com todos os documentos, seja remédio, identidade, passaporte, toda essa... Tudo, as cópias de tudo. Levamos 3 cópias, porque nós viajamos em 3, então eu, a Rose e o Então Roseno. na mala de cada um tem uma cópia. Porque a gente sabe que acontece situações de a mala ser enviada para outros locais. E a gente leva também na mochila de mão e no Seu Roseno leva uma bolsinha com todos os dados de onde a gente tá, tal, porque às vezes pode se perder. Telefones de contato, de emergência. Tudo, e tem também todo as receitas dele, tudo certinho, cópia de passaporte, tudo dentro da bolsinha dele. Antes, até quando a gente se organiza para viajar, né, preparar mala, a Rose já entra em contato com o médico do Roseno, né, que é o pai dela, e pede para ele mandar isso tudo por e-mail. Então a gente imprime, mas também fica no nosso e-mail. Se caso precisar, a gente tem acesso, né, da internet. E no celular ali. A gente tem tudo. Nunca, como a gente volta a ressaltar, nunca me pediram nada. E eu levo muito remédio, porque, por exemplo, uma das vezes que eu viajei 45 dias. Então eu levo para 40, eu levei para 60 dias. Para o pai, a gente viajou, o máximo com ele foi 24 dias. Então eu levei para quase 2 meses remédio. Essa bolsinha dos remédios, né, controlados do pai da Rose, né, o seu Roseno, a gente leva na mochila. Todos os remédios remédio não vai na bagagem. Leve na mochila de mão, na bagagem de mão. Por quê? Porque e se a sua mochila extravia, a sua mala extravia? Então até ter acesso à mala, ir em farmácia, comprar tudo de novo, né? Porque são remédios controlados, tem que tomar, né? Não pode faltar, é tudo certinho. Então leve na sua mochila de mão. Então essa é uma boa dica. Isso é uma dica muito importante. Outra coisa, trazer remédios. Eu já trouxe, quando a minha mãe estava viva, ela tinha intolerância à lactose, que ela adquiriu com as químios e rádios do seu primeiro câncer. E aí, aqui no Brasil, não tinha ainda esses remédios que hoje já tem. E lá, e mesmo se tivesse, hoje em dia todo mundo sabe que os de fora são melhores, mais eficientes. Então, eu trouxe vários lactase. E eu vou dizer para vocês também, não foi muito fácil comprar não, tá? Na época, isso há 11 anos atrás, há 9 anos atrás. E como é que tu conseguiu? Eu fui em várias farmácias, eu já estava na Itália, eu ia retornar da Itália, eu fui em várias farmácias. E uma senhora olhou para mim e perguntou de onde é que eu era, tal. Aí eu falei que era do Brasil. E ela falou, tá,
ok, aí eu expliquei o caso e aí ela me vendeu, mas teve alguns sem receita? Sem receita. Não, normalmente não tem receita, mas eu não sei se é porque é brasileiro, não entendi. Eles não tem um venderam. Pouco de receio de vender o remédio. Então isso é mais um detalhe que a gente tem que levar em consideração. E não se esqueçam também, por favor, quando viagem, seguro viagem. Porque qualquer coisa que aconteça, vocês perderam a receita, perderam os remédios, perderam tudo, vocês vão precisar de um médico para ele dar essas receitas. Como eu falei, né, um pouco antes, e se o pessoal lá da farmácia não quisesse me vender o remédio? Nós íamos ter que pedir um táxi, achar algum transporte e ir para o hospital, para alguma clínica, alguma coisa do tipo, né? Aqui a gente tem a UPA, lá eu não sei como é que é. Onde a gente estiver, né? Onde a gente estava, então assim, e aí chegando no hospital, outra burocracia, não sei como é que iriam nos atender. No caso, se acontecer isso com você, a primeira coisa, você tem que ligar para o seu consulado. Seguro de viagem. Não é o seguro. Não, tem que ser para o seguro de viagem. O seu seguro de viagem, que normalmente eles já mandam um monte de cartãozinho, um monte de coisa para vocês, você já tem aquele número, que é uma coisa muito importante você ter na sua carteira, no seu celular já salvo, em tudo você já tenha várias cópias desse telefone e com o número da sua pólice. Então você já tem que pegar e ligar e dizer assim, olha, está acontecendo isso, o que eu devo fazer? Em alguns casos, em alguns países, o médico vai visitá-lo no seu hotel. Onde você estiver, ele vai visitá-lo. Em outros casos, você tem que ir até o médico, mas pelos relatos que eu vi, se não for lá algo gravíssimo, eles normalmente preferem visitar no hotel mesmo, e aí eles vão dar a receita, enfim. Por isso que se você já tiver a receita, mesmo se você estiver doente e você tiver o médico, se der a receita, ele já vai ser mais fácil dele receitar outras coisas e saber até o que você já tem. Mas eu acho que é isso, né? É isso. Quanto ao, né, a gente já fez vários vídeos aqui de dicas, não somos nenhum grandes viajantes, né, de amontoeira de coisas assim, mas já tivemos várias experiências, né, de situações e algumas roubadas. Então, quanto mais você tiver organizado, preparado, por exemplo, eu quase nunca usei meus remédios, eu vou ser bem sincera, quando eu viajo eu fico outra pessoa, eu não tenho doença nenhuma, não tenho nem dor de cabeça. Mas quando nós fomos para a Turquia em 2019, antes da pandemia, nós fomos numa excursão em grupo e nós distribuímos remédios para todo mundo, porque era dor de cabeça, era dores musculares, era dor de cabeça, de garganta, um monte de coisa. Ninguém se preparou para isso. Porque não, a gente vai para uma viagem, vai pensar em ficar doente, até porque se você não está doente, eu não tô. Nem os guias tinham. Não vou ter dor de cabeça, não vou ficar enjoado. Então assim, nós seguimos vários canais e o pessoal relata muito essa questão da indigestão em alguns países com relação a manipulação de alimentos, e as pessoas passam muito mal por conta, de comerem em restaurantes de rua e coisas do tipo, e as pessoas acabam não levando remédio e isso acaba afetando e estragando a sua viagem. Então assim, vá preparado. Então assim, o básico você tem que levar, remédio para enjoo, dor de cabeça, esse tipo de coisa. Se você toma algum tipo de remédio, está fazendo algum tratamento, que foi o caso que a gente falou ainda há pouco, leve remédio a mais, leve a sua receita para, enfim, não ter nenhum tipo de problema. A gente espero que vocês sejam como a maioria das vezes nós fomos. Nunca precisamos de nada e quando alguém precisava, a gente poderia fornecer. Que isso é muito bom, faz muito bem para o coração. Qualquer dúvida, comentem, sugestões a gente está aceitando, porque a gente também daqui a pouco vai começar a viajar de novo e a gente está querendo também saber sugestões de como a gente levar da melhor maneira possível os nossos remédios. Então por hoje é só, beijos da Rose e até o próximo!